Muitas mulheres se perguntam por que, após os 30 anos, acabam se sentindo mais atraídas por homens comprometidos do que por solteiros disponíveis. Não é um tema de julgamento, mas uma análise sincera sobre os mecanismos psicológicos, sociais e emocionais que envolvem essa situação. Este conteúdo não tem a intenção de aconselhar ninguém, mas de lançar luz sobre um comportamento recorrente e pouco debatido, especialmente no universo das relações modernas. A ideia é compreender o que está por trás dessa escolha aparentemente paradoxal e quais energias inconscientes sustentam esse padrão. Podemos comparar a vida amorosa a um grande restaurante. Quando você vê um local vazio, tende a desconfiar. Mas quando encontra um restaurante cheio, animado, com pessoas satisfeitas, automaticamente acredita que a comida é boa e o ambiente agradável. O mesmo ocorre com os relacionamentos. O homem comprometido representa o restaurante cheio, já testado e aprovado por outra mulher. Ele transmite uma sensação de qualidade garantida. O homem solteiro, por outro lado, é como o restaurante vazio. Ninguém o escolheu, o que inconscientemente desperta dúvidas sobre o motivo disso. Esse fenômeno, conhecido como prova social, explica muito da psicologia feminina nessa faixa etária. Depois dos 30, muitas mulheres já experimentaram desilusões, promessas quebradas e amores frustrados. A ideia de homem ideal começa a desmoronar e o que antes parecia prioridade, casar, ter filhos, construir uma família, passa a dar lugar à necessidade de se sentir viva, desejada e valorizada novamente. A atração por homens casados, muitas vezes, não é sobre o homem em si, mas sobre o reflexo que ele desperta. O sentimento de ser suficiente, de ainda possuir magnetismo e poder de conquista. Ele simboliza uma validação emocional, uma prova de que ela ainda pode atrair alguém fora de alcance. O homem comprometido, geralmente, demonstra maturidade, segurança e estabilidade emocional. Ele já aprendeu na prática o que funciona e o que não funciona numa relação. Esse tipo de comportamento transmite confiança e fascina muitas mulheres. Diferente do solteiro, que pode parecer perdido ou em busca de si mesmo, o homem casado aparenta ter encontrado seu lugar no mundo. Ele não precisa impressionar. Sua tranquilidade é sua maior arma. A ausência de desespero por conquistar faz com que ele pareça mais interessante e menos previsível. Isso desperta a curiosidade e o desejo. Além disso, o proibido exerce um papel crucial nessa dinâmica. O que é difícil se torna automaticamente mais valioso. A mulher sente que, se conseguir chamar a atenção de um homem comprometido, isso representa uma vitória sobre todas as outras. Ela não busca necessariamente o relacionamento, busca o poder de ser escolhida. Trata-se de um jogo psicológico sutil, onde a vaidade e o ego se misturam com emoções mais profundas, como medo da solidão e carência afetiva. É como se o envolvimento com alguém indisponível garantisse uma dose de adrenalina emocional capaz de preencher lacunas internas não resolvidas. O homem casado também costuma oferecer algo que os solteiros raramente oferecem: limites claros. Ele não promete um futuro, não pressiona para morar junto, não cria expectativas irreais. Isso, para algumas mulheres, é libertador. Elas podem viver a intensidade sem o peso da responsabilidade. No fundo, muitas não querem um novo relacionamento, mas sim um escape. Uma forma de sentir novamente o brilho da paixão, sem reviver os traumas de relações passadas. Essa sensação de controle é enganosa, mas extremamente sedutora, porque parece segura. É um tipo de liberdade emocional travestida de perigo. Já o homem solteiro, ao contrário, é visto como alguém que precisa de algo. Ele busca compromisso, estabilidade, talvez uma companheira de vida.
Mas essa necessidade muitas vezes o torna previsível e pouco estimulante. O excesso de disponibilidade soa como carência, e o que é fácil demais raramente desperta interesse. O mistério é um combustível poderoso na atração humana. Quando o homem demonstra estar disponível demais, perde o elemento da dúvida, aquele espaço invisível que faz a imaginação trabalhar. O comprometido, por outro lado, carrega um enigma. Ele não está disponível, mas ainda assim demonstra interesse. Essa ambiguidade é o que alimenta a emoção. Do ponto de vista energético, o relacionamento com um homem casado cria um tipo de vínculo vibracional intenso, porém desequilibrado. A energia do proibido se mistura com a culpa, o desejo e a necessidade de controle. Isso gera uma descarga emocional que vicia. É como uma droga emocional. Quanto mais proibido, mais prazeroso. Mas esse prazer tem um custo. No fundo, ambos, homem e mulher, se tornam prisioneiros de uma dinâmica de carência, onde ninguém realmente se preenche. Ele busca escapar de uma vida estática. Ela busca se sentir desejada. Nenhum deles está de fato livre. É importante entender que esse comportamento não surge do nada. Ele é resultado de anos de experiências emocionais, frustrações e feridas mal resolvidas. A mulher que se envolve com um homem casado muitas vezes não busca destruir um lar, mas sim preencher um vazio. Ela quer sentir que ainda pode ser escolhida, amada, lembrada. É uma tentativa inconsciente de reafirmar seu valor diante de um mundo que constantemente a cobra por não ter seguido o roteiro ideal. O problema é que esse tipo de busca raramente traz satisfação duradoura. O que começa como excitação acaba se transformando em angústia e culpa. O homem casado, por sua vez, encontra nesse tipo de envolvimento um espelho para seu próprio ego. Ele se sente desejado novamente, validado como homem. É como se o mundo dissesse: você ainda é capaz de conquistar. Essa sensação é poderosa e viciante. Ele passa a viver entre dois polos, o conforto do lar e a emoção do proibido. Mas assim como a mulher, ele também está fugindo de si mesmo. No fundo, ambos buscam a mesma coisa: escapar do medo de não serem mais amados, de não serem mais vistos. A grande questão é que depois dos 30 anos, muitos comportamentos afetivos passam a ser guiados por feridas emocionais que raramente são reconhecidas. As pessoas se tornam mais seletivas, mas também mais desconfiadas. Já não acreditam tão facilmente nas promessas do amor romântico, e isso muda completamente o modo como se relacionam. O que antes era sonho, agora é defesa. O coração cria muros disfarçados de maturidade. O medo de sofrer de novo faz com que muitas mulheres evitem vínculos profundos, preferindo conexões intensas e passageiras, onde acreditam ter o controle da situação. O homem comprometido, nesse contexto, simboliza o parceiro perfeito para esse tipo de dinâmica. Ele representa aquilo que desperta emoção sem exigir entrega completa. Ele é a tempestade controlada, o risco calculado. O simples fato de saber que o relacionamento tem limites cria uma sensação ilusória de segurança. Parece contraditório, mas quanto mais arriscado, mais seguro parece ser, porque a mente acredita que pode sair a qualquer momento. No entanto, essa é apenas uma forma sofisticada de auto-engano. Muitas mulheres que entram nesse tipo de relação afirmam que não estão em busca de um relacionamento sério, que desejam apenas algo leve, sem compromisso. Mas no fundo, isso é uma tentativa de proteger-se da dor. É como dizer: não quero me machucar enquanto se brinca com fogo. O que começa como uma aventura pode se transformar em um vínculo emocional devastador, justamente porque foi alimentado por desejo reprimido, carência e falta de amor próprio. Quando o envolvimento termina, resta a sensação de vazio ainda maior do que antes.
O homem casado, por outro lado, vive um conflito diferente. Ele não se sente completo dentro do casamento, mas também não tem coragem de romper com o que construiu. O caso extraconjugal surge como uma válvula de escape emocional. Ele se sente vivo novamente, admirado, desejado, reconhecido, mas essa vitalidade é ilusória, pois depende da validação externa. Assim como a mulher busca sentir-se desejada, ele busca sentir-se importante. Ambos estão, na verdade, tentando fugir do mesmo sentimento, o medo de não serem mais amados. É interessante observar como o desejo e a culpa caminham juntos nessas situações. A tensão emocional criada pelo proibido é o que mantém a chama acesa. Quanto mais difícil, mais intenso se torna o desejo. É uma química de opostos, prazer e punição, excitação e remorso. A mente associa dor e amor como se fossem complementares. Esse tipo de energia cria uma ligação magnética, quase impossível de romper, sem um processo de autoconhecimento profundo. O envolvimento se torna viciante, porque ativa os mesmos mecanismos neurológicos que o vício em substâncias. A mulher começa a confundir intensidade com amor. O que ela sente não é amor verdadeiro, mas um turbilhão de emoções contraditórias que a fazem acreditar que está viva. A cada encontro, o coração acelera, o corpo vibra, a adrenalina toma conta. Mas, assim que o homem vai embora, o vazio retorna. É nesse momento que ela percebe que o relacionamento não a preenche. Apenas distrai do que realmente falta, o amor próprio. Ela não está apaixonada por ele, mas pela versão de si mesma que acredita ser quando ele está presente. Com o passar do tempo, esse ciclo se repete. A mulher começa a se convencer de que não existem homens disponíveis emocionalmente, reforçando a crença de que o amor verdadeiro é raro ou impossível. O homem casado continua dividindo-se entre duas realidades, sem coragem de se encarar de frente. E o solteiro, muitas vezes, observa tudo de longe, sentindo-se rejeitado por um sistema que parece recompensar a infidelidade e punir a sinceridade. Esse triângulo invisível alimenta a frustração coletiva. Mas a raiz de tudo isso é o medo. Medo de ficar sozinha, medo de escolher errado, medo de se entregar e não ser correspondida, medo de envelhecer sem companhia, medo de ser esquecida. Cada decisão amorosa depois dos 30 é uma tentativa inconsciente de negociar com esse medo. E quanto mais tentamos controlá-lo, mais ele nos controla. As relações passam a ser construídas sobre a base da insegurança, e o amor, que deveria libertar, acaba se transformando em um jogo de poder e sobrevivência emocional. Em muitos casos, a mulher que se envolve com um homem comprometido acredita que ele um dia vai escolher ficar com ela. Alimenta-se de pequenas promessas, mensagens escondidas, olhares cúmplices. Ela cria um universo paralelo, onde o amor parece real, mas é mantido às escondidas. Essa esperança a mantém presa. Ela acredita que, se for paciente o bastante, o universo conspirará a favor. Mas raramente isso acontece. Na maioria das vezes, o homem permanece onde está, dividido entre o conforto e a emoção, sem coragem de abandonar nenhum dos dois mundos. E quando o ciclo chega ao fim, a mulher percebe que se perdeu no meio do caminho. O que era para ser uma história excitante se transforma em aprendizado doloroso. Ela entende que o que buscava não era um homem, mas uma versão curada de si mesma. Que o verdadeiro amor não pode nascer de uma ferida, nem florescer em terreno alheio. É nesse ponto que muitas finalmente despertam para uma nova fase. A fase da autoconsciência, onde começam a se olhar com mais compaixão e menos julgamento. Agora, vamos examinar o homem solteiro acima de 30 anos e entender por que ele se tornou praticamente criptonita para relacionamentos. O primeiro problema é que você está excessivamente disponível.
Você responde mensagens imediatamente, aceita encontros a qualquer hora e não apresenta nenhuma justificativa para sair cedo. Você se assemelha a um restaurante aberto 24 horas por dia. Conveniente, sem dúvida, mas nada de especial em frequentá-lo. O homem casado envia mensagens em horários improváveis porque é quando pode, cada mensagem carregada de segredo e uma pequena transgressão. O homem solteiro responde a qualquer hora, e isso não representa nada. É apenas mais uma notificação no celular dela, competindo com Instagram e e-mails de trabalho. O segundo problema é que você quer demais, rápido demais. O homem solteiro acima de 30 costuma desejar o pacote completo de imediato: casamento, filhos, domingos com a família. Ele espera tanto tempo que agora corre contra o relógio. Ele é como alguém que passou o dia inteiro faminto e quer devorar o buffet inteiro de uma só vez. É avassalador, é pressão. E pressão é a última coisa que uma mulher acima de 30 deseja sentir. Ela pensa: passei os meus 20 anos sendo pressionada a ser namorada, depois esposa, depois mãe. E agora você quer que eu assuma tudo isso novamente com você que nem conseguiu um compromisso durante seus melhores anos? Cruel, não é? Sim, verdade. Absoluto. Mas o homem casado não pode oferecer essa pressão. Ele não pode propor casamento, não pode apresentá-la à mãe, não pode pedir para morar junto. Tudo o que pode oferecer é o agora, o momento presente, a experiência imediata. E para uma mulher exausta após uma década de frustrações com planejamento de futuro, viver o momento se sente como liberdade. Existe outro fator que quase ninguém menciona: o financeiro. Ah, você pensou que era só sobre emoções? Acorde. Um homem casado envolvido em um caso age movido pela culpa. E culpa, meus amigos, é a emoção mais cara do mundo. Ele sente remorso por trair, então compensa com generosidade. Aquela viagem de fim de semana, ele paga. O jantar caro? Por conta dele. A joia mencionada casualmente? Já comprou. Ele tenta comprar sua saída do sentimento de culpa. Enquanto isso, o solteiro pensa em dividir a conta, porque igualdade e relações modernas. Quem você acha que ela escolhe? O solteiro diz: vamos construir algo juntos. O casado diz: deixe-me mimá-la agora. Após os 30 anos, qual proposta sua melhor? A promessa de algo talvez no futuro, ou a certeza de ser tratada como uma rainha hoje? E aqui está uma armadilha psicológica que ocorre. A própria indisponibilidade se torna viciante. Sabe por quê? Porque seres humanos são programados para desejar o que não podem ter. É psicologia básica. O homem solteiro está sempre disponível, sempre presente, sempre pronto. Não há caça, não há desafio, não há conquista. Namorar com ele é como jogar videogame com códigos de trapaça. Você pode vencer, mas não é satisfatório. O homem casado é um desafio constante. Ele vai mandar mensagem hoje? Conseguirá encontrar-se nesse fim de semana? Vai deixar a esposa? Essas incertezas provocam picos emocionais, doses de dopamina. É literalmente viciante, como uma máquina caça-níqueis. Você nunca sabe quando ganhará, mas a possibilidade mantém você puxando a alavanca. Agora, vou compartilhar um padrão que observei repetidamente. Uma mulher acima de 30 anos começa a namorar um homem casado. Inicialmente, ela se convence e convence aos outros. É só diversão, nada sério, e ela realmente acredita nisso. Não está tentando destruir um casamento, apenas quer se sentir viva novamente após anos de decepções com solteiros que não se comprometeram ou não valeram a pena. Mas algo interessante acontece. Ela começa a se sentir confortável nesse arranjo, sem responsabilidades, apenas diversão. Sem conversas sobre para onde isso vai, porque todos sabem onde não vai. Sem conhecer os pais, sem morar junto, sem decisões sobre filhos. Apenas jantares, hotéis e emoção. E ela percebe que isso é, na verdade, perfeito para a sua vida atual.
Pode focar na carreira, sem alguém reclamando que trabalha demais. Mantém independência, sem alguém tentando fundir vidas. Recebe atenção masculina e validação sem as expectativas sufocantes de um relacionamento verdadeiro. Enquanto isso, o que faz o homem solteiro? Provavelmente está em aplicativos de namoro, enviando mensagens elaboradas que são ignoradas, planejando encontros criativos que não levam a lugar algum, tentando provar que é diferente de todos os outros. Mas aqui está a verdade. Tentar provar que você é diferente é exatamente o que te torna igual a todos os outros. O homem solteiro acima de 30 entra em um encontro pensando: preciso mostrar que sou material de relacionamento. Fala sobre emprego estável, casa, investimentos, plano de 5 anos. Sabe como isso soa para uma mulher acima de 30? Como uma entrevista de emprego para uma vaga que ela não tem certeza de querer mais. O homem casado entra em um quarto de hotel pensando: temos 2 horas, sem futuro, sem planos, sem expectativas, apenas intensidade do momento presente. Para uma mulher exausta de planejamentos longos e falhos, essa simplicidade é intoxicante. Quer saber algo irônico? Os homens solteiros reclamam. As mulheres dizem que querem compromisso, mas perseguem homens indisponíveis. Sim, fazem isso. Assim como você diz que quer uma mulher estável, mas desliza para a modelo do Instagram que vai acabar com sua vida. Pessoas dizem muitas coisas. Observe as ações, não as palavras. Aqui vai uma realidade sobre mulheres acima de 30 que os homens não querem ouvir. Muitas delas foram queimadas pelo escalador de relacionamentos. Sabe do que estou falando? Namoro, relacionamento, morar juntos, noivado, casamento, filhos, aquele caminho pré-determinado que a sociedade diz que todos devem seguir. Elas seguiram isso nos 20 anos. E para onde isso levou? Divórcios, frustrações ou ainda estar solteira aos 35. Então, quando você, homem solteiro acima de 30, aparece oferecendo colocá-las de volta nesse mesmo caminho, elas não se interessam. Já passaram por isso, têm cicatrizes emocionais para provar. O homem casado oferece uma saída completa desse escalador. Um relacionamento que nunca pode evoluir de forma tradicional, o que significa que também não pode fracassar de forma tradicional. E vamos falar do argumento do relógio biológico. Mulheres acima de 30 querem filhos. Alguns podem pensar, claro, algumas querem, mas muitas realmente desejam. Não para evitar ficar solteiras, mas após ver amigas se divorciarem na casa dos 30 com filhos pequenos, reconsideram se esse impulso biológico vale o risco. O homem casado não pode oferecer filhos legítimos, e para muitas mulheres isso não é um defeito, é um recurso. Elas aproveitam o relacionamento sem a pressão de decidir sobre crianças. A decisão é tomada pelas circunstâncias. Às vezes, não ter escolha é mais fácil do que ter que escolher. E o sexo? Ah, você pensou que eu pularia essa parte? O homem solteiro acima de 30 ainda aborda sexo como se tivesse 22 anos. Pensa que quantidade importa, que desempenho importa, que técnica importa. Mas a mulher acima de 30 já teve experiências suficientes para saber que o que realmente importa é o jogo mental. O homem casado traz estímulo psicológico embutido, o proibido, o secreto, o perigo. Esses são afrodisíacos mentais que nenhuma habilidade técnica supera. O solteiro pode durar mais, saber mais posições, ter melhor forma física, mas não importa. O homem casado faz ela se sentir uma fantasia proibida, e essa sensação vale mais do que qualquer desempenho físico. Existe também o aspecto da validação. Quando um homem casado arrisca seu casamento por ela, isso é o maior elogio ao ego de uma mulher. Diz: você vale tudo isso. O homem solteiro não arrisca nada, não tem nada a perder. Seu interesse, por mais genuíno que seja, nunca terá o mesmo peso.
Mas o mais trágico de toda essa situação é que homens solteiros acima de 30 que realmente seriam bons parceiros, que se comprometeriam, que construíram algo verdadeiro, são ignorados em favor de homens que só oferecem momentos furtivos e promessas quebradas. E mulheres acima de 30 que perseguem casados estão garantindo sua própria frustração, porque esses casos quase nunca terminam bem. Alguns homens casados assistindo a isso podem pensar: ótimo, agora sou desejável. Não se empolgue, você não é desejável. Sua indisponibilidade é. Se você se divorciar amanhã, perderá imediatamente esse apelo. Você se torna apenas mais um homem solteiro acima de 30, agora com bagagem e pensões. E para as mulheres que se reconhecem nesse padrão, pergunte-se: o que você realmente procura? Se é validação de que ainda é atraente, existem formas melhores de obtê-la do que ser o segredo de alguém. Se é evitar compromisso, há maneiras mais honestas do que namorar alguém já comprometido. Se é emoção, há riscos que valem a pena sem destruir famílias. A verdade que ninguém quer admitir é que toda essa dinâmica gira em torno do medo. Homens solteiros acima de 30 têm medo de nunca encontrar alguém. Mulheres acima de 30 temem que o tempo esteja se esgotando. Homens casados temem ter feito a escolha errada. Todos operam a partir do medo. E o medo faz as pessoas tomarem decisões estúpidas. O que é realmente perturbador? Homens solteiros bons, acima de 30, começam a perceber esse padrão e ficam amargurados. Pensam: por que devo permanecer solteiro e disponível quando estar casado me torna mais atraente? Então, correm para casamentos pelos motivos errados, tornando-se a próxima geração de homens infelizes que eventualmente buscarão casos extraconjugais. É um ciclo autoalimentado. E as mulheres que passam os 30 perseguindo casados, frequentemente chegam aos 40, ainda solteiras, agora competindo com mulheres de 30 pela atenção dos mesmos homens casados. A droga da validação perde efeito, a excitação desaparece e percebem que desperdiçaram uma década em relacionamentos projetados para não ir a lugar algum. Redes sociais e aplicativos de namoro pioraram tudo isso. Uma mulher acima de 30 pode postar uma selfie e receber centenas de curtidas, dezenas de mensagens. Sente-se desejada. Mas no fundo, sabe que esses homens enviariam mensagens para qualquer uma. A atenção deles não significa nada. Mas o homem casado que arrisca seu casamento por ela, essa atenção tem peso, tem custo, significa algo, mesmo que o que significa seja, no final, destrutivo. O homem solteiro nos aplicativos é apenas mais um rosto em um scroll infinito. Compete com centenas de outros perfis. Sua mensagem cuidadosa se perde em um mar de "Oi, linda" e fotos inadequadas. Ele tenta se destacar sendo genuíno em um mercado que recompensa o superficial. Não é de admirar que não consiga competir com um homem casado que já se destaca apenas por ser fruto proibido. Homens casados envolvidos nesses casos não são felizes em casa, isso é óbvio. Mas também são covardes. Não deixam um casamento infeliz, mas também não trabalham nele. Querem a estabilidade do lar e a emoção do caso. Tentam ter o bolo e comer também. E mulheres acima de 30 se oferecem como esse bolo. Por quê? Porque elas aprenderam que tentar ser o prato principal é exaustivo. Ser esposa, mãe, dona de casa, profissional é demais. Ser a sobremesa é mais fácil. Basta ser doce. Só aparece em ocasiões especiais. Ninguém espera que seja nutritiva. O homem solteiro acima de 30 oferece para ela ser o prato principal novamente. Seja meu tudo, diz ele. Vamos construir uma vida completa juntos. Ela pensa: tentei ser tudo para alguém antes, não funcionou. Prefiro ser algo especial para alguém do que tudo para ninguém. O mais doentio. Frequentemente a esposa sabe, talvez não os detalhes, mas sabe que algo acontece. E às vezes sente-se aliviada.
O caso reduz a pressão sobre ela. Não precisa ser divertida, a sexy, a excitante. Pode estar cansada, confortável, focada nos filhos ou na carreira. A amante, na verdade, faz um favor, atendendo necessidades que ela não deseja mais cumprir. Isso cria um equilíbrio estranho. Todos recebem algo, mas ninguém recebe tudo. O marido tem variedade, a esposa menos expectativas, a amante excitação sem compromisso. Quem não recebe nada? O homem solteiro se perguntando por que não consegue um encontro. E aqui está o que vai acontecer. Este vídeo vai incomodar algumas pessoas. Homens solteiros vão dizer: estou sendo muito crítico. Mulheres acima de 30 vão pensar: ele está simplificando demais. Homens casados vão fingir que não estão assistindo. Mas sabe de uma coisa? A verdade não se importa com seus sentimentos. A solução: pare de jogar jogos que você não pode vencer. Homens solteiros acima de 30, parem de tentar provar seu valor para mulheres que já decidiram que você não vale nada. Parem de oferecer compromisso para pessoas que veem isso como uma sentença de prisão. Parem de estar disponíveis para quem só valoriza o indisponível. Mulheres acima de 30, parem de se contentar em ser o segredo de alguém. Parem de confundir intensidade com intimidade. Parem de usar casos extraconjugais como terapia para medo de compromisso. Vocês merecem mais do que serem a fuga da vida real de alguém. Homens casados, consertem seu casamento ou terminem. Parem de usar outras mulheres como curativos para sua infelicidade. Parem de ser covardes que querem mudança sem fazer esforço. Mas aqui está o problema. A maioria de vocês não vai mudar nada. Homens solteiros continuarão se perguntando por que estão sozinhos. Mulheres acima de 30 continuarão perseguindo indisponibilidade. Homens casados continuarão traindo. Porque mudar exige admitir que você estava errado, e isso é mais difícil do que permanecer infeliz. Quer saber o que realmente é atraente depois dos 30? Alguém que sabe o que quer e não tem medo de abandonar o que não quer. Alguém que não precisa de validação externa para conhecer seu valor. Alguém que pode estar sozinho sem se sentir solitário, mas isso exige trabalho pessoal. E é mais fácil culpar os outros pelos problemas. O mercado de namoro, após os 30, não está quebrado, porque homens casados são mais atraentes que solteiros. Está quebrado porque todos tentam evitar a dor dos erros passados, em vez de aprender com eles. Homens solteiros querem evitar mais rejeição. Mulheres acima de 30 querem evitar mais decepção. Homens casados querem evitar encarar um casamento infeliz. Todos jogam na defesa, ninguém joga no ataque. Então, qual é a verdadeira solução? Pare de esperar para ser escolhido e comece a escolher. Pare de buscar validação e comece a se validar. Pare de procurar alguém para completar você e torne-se completo por conta própria. Mas isso exige esforço, não é? É mais fácil continuar nesses jogos estúpidos, esperando que desta vez seja diferente. A mulher acima de 30 que prefere homens casados não está quebrada. Ela está respondendo logicamente a um sistema quebrado. O homem solteiro, acima de 30, que não consegue encontros, não é defeituoso. Ele está oferecendo algo que ninguém mais quer comprar. O homem casado que tem um caso não é mau. Ele é fraco, escolhendo o caminho fácil em vez do correto. Todos estão tomando decisões racionais baseadas em medos irracionais. Até que alguém tenha coragem de quebrar o ciclo, ele continuará geração após geração. Os mesmos padrões, as mesmas decepções, as mesmas reclamações. Você veio aqui querendo entender por que mulheres acima de 30 preferem homens casados. Agora sabe, não é sobre os homens, é sobre evitar dor, buscar validação e escolher decepções conhecidas ao invés de possibilidades desconhecidas. É sobre medo disfarçado de preferência, covardia disfarçada de escolha. Homens solteiros vão assistir e pensar: então devo me casar para ser atraente.
perdendo completamente o ponto. Mulheres vão assistir e pensar: ele não entende minha situação. Homens casados nem vão terminar o vídeo, muito desconfortável. Mas talvez, só talvez, uma pessoa assista e pense: preciso parar de jogar esses jogos. Talvez um homem solteiro pare de perseguir mulheres que não o querem. Talvez uma mulher pare de aceitar migalhas da mesa de outra pessoa. Talvez um homem casado conserte ou termine seu casamento honestamente. Provavelmente não. É mais fácil continuar fazendo o que faz e reclamar dos resultados. É mais fácil culpar a dinâmica de gênero, sociedade, apps de namoro, qualquer coisa menos a si mesmo. É mais fácil ser vítima da sua história do que autor dela. Então, vá em frente. Prove que estou errado. Pare de ser previsível. Pare de seguir roteiros que não levam a lugar algum. Pare de confundir intensidade com significado, disponibilidade com fraqueza, indisponibilidade com força. Comece a viver de verdade, em vez de apenas evitar a morte. Mas você não vai. Vai assistir, talvez compartilhar com amigos, discutir e voltar para os mesmos padrões. Homens solteiros ainda vão se perguntar por que estão sozinhos. Mulheres acima de 30 ainda vão perseguir homens casados. Homens casados ainda vão trair. E em alguns anos você vai assistir outro vídeo igual a este, ainda se perguntando por que nada mudou. O botão vermelho que mencionei no início não é mágico. É apenas a decisão de parar de mentir para si mesmo sobre o que você realmente quer e teme. Mas pressioná-lo significa assumir responsabilidade por suas escolhas. E isso assusta mais do que qualquer rejeição, qualquer caso, qualquer divórcio. Então, o que você vai fazer? Continuar jogando um jogo onde todos perdem ou finalmente virar o tabuleiro e sair? A escolha é sua. Sempre foi. Você apenas fingiu que não, porque escolher é aterrorizante. Bem-vindo ao namoro depois dos 30, onde todos estão danificados, ninguém admite, e todos fingem que a solução é encontrar a pessoa certa, em vez de se tornar a pessoa certa. Não é uma história de amor, é uma história de terror. E você é tanto o monstro quanto a vítima. A verdade é, mulheres acima de 30 não preferem homens casados. Elas preferem a ausência de pressão, a ilusão de escolha, a fantasia de se sentir especial. Homens solteiros acima de 30 não são rejeitados porque são defeituosos. São rejeitados porque representam um futuro que já falhou antes. Homens casados não são mais atraentes. São apenas apostas mais seguras para mulheres que pararam de apostar no para sempre. Todos tentam não perder em vez de tentar ganhar. E quando todos jogam para não perder, todos perdem. Esse é o jogo. Essa é a verdade. Por isso você está assistindo a este vídeo em vez de estar em um relacionamento saudável. Mude o jogo ou continue perdendo. Sua escolha. Mas pare de fingir que não entende as regras. Depois de assistir a isso, você entende perfeitamente. A questão é, o que você vai fazer a respeito?